Seção 5. Antiderivadas ou primitivas. Dizemos que uma função f de x é uma antiderivada ou primitiva de f de x se f' de x é igual a f de x. Às vezes, para diferenciar esses dois f's, a gente chama assim informalmente, né? Fzão e fzinho, certo? Mas a notação é essa. Mas primeiro vamos a notação usual. Primeiro vamos explicar o conceito, certo? Esta função aqui, fzão de x, é chamada de uma antiderivada de fzinho de x, se a derivada de fzão é fzinho. Então, o termo antiderivada, ele é bem sugestivo, certo? Então, uma antiderivada é uma função, uma antiderivada de fzinho de x é uma função que, derivada, resulta em fzinho de x, certo? Outro nome para antiderivada, e até um nome mais usado, é primitiva. Eu particularmente gosto muito de antiderivada assim, para introduzir o conceito, porque o nome já diz algo, certo? E essa notação também é padrão. Por exemplo, se tivéssemos a função gzinho de x, denotaríamos uma antiderivada por gzão de x. Tá? Essa é uma notação bem padrão mesmo, dos livros de cálculo, até dos livros de análise matemática. Bem, outra coisa importante aqui é que nós usamos o artigo indefinido uma. O que é que isso sugere? Que uma função não possui uma única antiderivada, ela possui mais. E de fato, vamos ver aqui um primeiro exemplo bastante simples. Bem, seja fzinho de x igual a... Aliás, vamos fazer assim, não. Vamos já apresentar uma antiderivada. Fzão de x igual a x2 é uma antiderivada de fzinho de x igual a 2x. Concordam? Por quê? Pois fzão' de x é a derivada de x2, que é 2x, que é fzinho de x, certo? Então, para verificar se fzão de x igual a x2 de fato é uma antiderivada de fzinho de x igual a 2x, basta derivarmos fzão para vermos se obtemos fzinho, certo? Mas esta é apenas uma antiderivada, porque qualquer outra função fzão de x expressa como x2 mais c, em que c é uma constante arbitrária, é também, tá, uma antiderivada de fzinho de x igual a 2x, pois, vamos derivar aqui, ó, fzão de x é igual a derivada de x2 mais c, derivada de x2, 2x, derivada de uma constante é zero, e 2x é fzinho de x. Ou seja, quando a gente expressa fzão de x como x2 mais c, se estivermos pensando num valor específico para c, para essa constante, nós temos uma antiderivada. Se c representar uma constante qualquer, aí esta expressão aqui representa toda a família de antiderivadas desta função fzinho, certo? Então,
Se C for, por exemplo, 5, é claro que estamos nos referindo a uma antiderivada específica de f de x. Mas se C for uma constante qualquer, arbitrária, então f de x igual a x2 mais c representa toda uma família de antiderivadas, de fato infinitas, né? Uma para cada valor de c, certo? E antes de terminar o vídeo, eu quero dizer que o cálculo de antiderivadas ou de primitivas geralmente representa a parte mais difícil, mais desafiadora de uma primeira disciplina de cálculo diferencial integral. São as chamadas técnicas de integração. Apesar desse nome, técnicas de integração, a gente vai lá para frente entender por que esse nome é dado também para integral, também é outro nome. Integral indefinida, para ser mais específico, é outro nome para antiderivada ou primitiva, mas é prematuro a gente explicar por que esse nome é dado agora, certo? Mas o que é importante você saber é que o cálculo de antiderivadas pode ir desde o trivial, como neste exemplo 1, a algo extremamente difícil. E que por isso mesmo envolve a parte geralmente mais difícil de uma primeira disciplina de cálculo diferencial integral. Como este curso aqui ele é introdutório, nós não vamos nos preocupar com cálculos de antiderivadas complicadas, certo? De fato, com uma exceção lá para frente no nosso curso, todas as antiderivadas que obteremos serão por inspeção. Como é que se obtém algo por inspeção? Analisando, certo? E usando aqui no caso o nosso conhecimento de derivadas, tá? Os próximos exemplos vão explorar essa obtenção de antiderivadas por inspeção.